Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Esse livro foi escolhido para cumprir a primeira categoria do Desafio Fabuloso, que é um livro que você não sabe porque não leu ainda. Eu expliquei lá no vídeo e comentei também no vídeo de fechamento de janeiro que eu comecei a ler Jane Austen há algum tempo e eu li Orgulho e Preconceito, Emma e Persuasão relativamente na mesma época. Acabou que o Razão e Sensibilidade ficou, e eu sei que tem outros livros dela, mas dentre os que mais me interessavam, esse foi realmente o único que ficou. E eu não sei porquê, então eu realmente não sabia porque que eu não tinha lido ele ainda, e ele foi o escolhido então pra cumprir essa categoria, e eu fiquei muito feliz porque eu gostei bastante dele. Bem, quem já leu Jane Austen sabe mais ou menos o que a gente espera encontrar quando abre um livro dela. Eu acho que aquela primeira frase de Orgulho e Preconceito, que é mais ou menos, é uma verdade universalmente reconhecida, que todo homem rico precisa de uma esposa, serve pra todos os livros, porque a gente vai ter sempre essa questão dos casamentos, das buscas pelos casamentos, tanto por amor quanto por dinheiro, né, como negociações, e a gente vai ter essas crises. Como personagens, a gente também tem meio que um elenco fixo, que é uma família com várias irmãs, uma personagem que vai ser tia de alguém, ou enfim, que vai ser super casamenteira e que vai querer pilhar e meter o bedelho no casamento, nos enlaces de todo mundo, e enfim, tudo isso a gente tem aqui em Razão e Sensibilidade, num cenário bucólico de algum condado da Inglaterra, onde todo mundo vive em paz e anda de carruagem, enfim, até porque, né, essa é a época em que ela escrevia e que ela tá retratando. Nesse livro a gente vai ter duas protagonistas, que são a Marianne e a Elinor, e elas trazem uma dubiedade entre elas, que é exatamente o que o título mostra, razão e sensibilidade. A gente tem então a Elinor, que é a irmã mais velha, e ela é muito racional, e a Marianne, que é a irmã do meio, a mais nova, enfim, não importa muito pra história, que é a emocional. Então, uma é a razão, a outra é a emoção, a gente descobre isso de cara, e é com isso basicamente que a gente vai lidar ao longo do livro. Só que a Jane Austen, ela tratou tudo isso com muita maestria, porque ela escolheu esse título, que a princípio não era, né? Esse livro começou a ser escrito como um livro epistolar, né, então todo através de cartas, que se chamava Elinor e Marianne. E quando ele foi retratado, ele se tornou Razão e Sensibilidade, e foi um título genial, porque apesar da gente ter essas duas condições teoricamente opostas, tão claramente relacionadas com as personagens, elas vão ser colocadas à prova durante toda a história em situações bastante diferentes. A gente vai ter aqui uma história que vai se repetir na vida das duas irmãs, que é, elas vão se apaixonar por um cara que meio que vai dar indícios de que tá gostando delas também, só que depois vai dar um migué e vai sumir pra casar com outra, ou enfim. Então as duas vão passar por essa situação, só que cada uma vai reagir da forma que mais lhe cabe. Então a Elinor vai tratar disso tudo, assim, engolindo o choro, levantando a cabeça e seguindo o baile. E a Marianne vai ficar doente, vai se descabelar, vai paralisar a família inteira, todo mundo vai ficar com muita pena, vai tomar as dores. Inclusive a própria Elinor, que tá com a dor dela engolida ali, e vai fazer de tudo pra cuidar da irmã, que não faz nem ideia de que a outra tá passando pela mesma situação. E esse então vai ser o cerne do livro. Eu achei que os personagens são muito bem construídos, que a história é deliciosamente encaminhada. Eu me cativei pelos personagens. Dessa vez até a tia chata casamenteira não é tão chata. Eu gostei tanto dela, é a senhora Jennings o nome, se eu não me engano. Eu já falei que eu esqueço o nome de personagem. Enfim, eu gostei muito dela, ela é realmente muito carinhosa. As pessoas que mais dão trabalho nos livros seriam, né, as sogras das meninas, se elas tivessem concretizado seus casamentos, porque tanto a mãe do cara com quem a Elinor estava se relacionando e a mãe do cara com quem a Marianne estava se relacionando são contra os casamentos. Por quê? Porque as duas moças, elas não têm dinheiro, né? Elas vivem numa condição bem bucólica, assim. Na verdade, assim, eu me empolguei pra falar do cerne do livro e não liguei pra ordem da história, né? A história começa, então, apresentando essas duas irmãs e comentando que a Marianne acredita em um amor só na vida, ela acha que não é possível amar duas vezes e que essa é uma contradição, visto que ela é filha de um segundo casamento. Então essas três meninas, né, a Elinor, a Marianne e a irmã mais nova, que é a Margaret, elas são filhas do segundo casamento do pai delas, que tem um filho mais velho de outra relação. Esse pai, ele vai receber uma herança do seu tio, e elas vão então ganhar uma super casa e vão viver, né, nesse tempo aí de vacas gordas. Só que essa herança tinha uma condição, de que quando ele morresse, ele deixasse a casa pra esse filho dele, da outra relação, e não pras meninas. E ele confia muito nesse filho, ele acredita que esse filho vai cuidar das meninas e vai mantê-las numa condição bastante favorável.
Só que esse filho é um banana, ele é completamente manipulado pela esposa dele, que não gosta nem um pouco da ideia. Então quando esse pai morre precocemente e bastante do nada, o filho toma a posse da casa e as meninas são então jogadas com a mãe pra um chalé minúsculo. Eu dei muita risada porque elas falam o tempo todo de como o chalé era pequeno e de como não satisfazia plenamente as necessidades delas. Aí você imagina, né, um casebre no meio da terra, sem banheiro. E, gente, na verdade é uma casa com 4 quartos, então, tipo, a mãe tem o seu quarto, cada uma das filhas tem o próprio, ou seja, né, pleno conforto. Essas necessidades que elas tinham eram de um outro padrão de vida que, na verdade, assim, não é necessidade, é luxo. Mas, enfim, eu acredito que a Jane Austen trata tudo isso com muita ironia. Eu tenho certeza que ela tá meio que rindo quando ela tá falando que elas estão passando necessidade. Mas, de qualquer forma, tendo tido essa queda na situação de vida, elas não são mais bem cotadas no páreo para as esposas dos caras que tem mais grana, ou que até não tem grana, mas tem uma família que quer grana através de um casamento. Então, voltando lá onde eu tava, nenhuma das famílias dos possíveis maridos das meninas gostava da ideia de que eles se casassem com elas. E aí, então, elas vão ter que lidar com isso e a gente também. Só que a história tem aí umas reviravoltas. Eu gostei do que acontece no final. Tem aí um plot twist que foi o contrário do que eu imaginava que aconteceria, mas que eu gostei bastante, que eu achei crível, né? Eu não achei que foi assim, a autora inventou. Eu achei que dá pra acreditar que foi condizente. Uma outra trama, por sua vez, tem um desenvolvimento que eu não gosto muito, que é de um macho arrependido, pedindo desculpas, mas jogando a culpa toda em cima de outras coisas, e principalmente de outras mulheres, ou seja, né, tem aí um machismo, mas todo mundo vai ficar com dó do... Enfim, acontece, né? Mas eu gostei muito do livro, é um livro que eu recomendo. Foi uma leitura que eu adorei fazer nesse início de ano, limpei essa categoria do desafio fabuloso e esse atraso de vida, né, que era esse martelo batendo na minha cabeça, falando o tempo todo, ei, e razão e sensibilidade? O que você não leu ainda? O que você não leu ainda? E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se por acaso vocês se interessaram por essa obra, ou por qualquer uma das obras que eu recomendo aqui no canal, ou por qualquer livro que vocês queiram comprar, na verdade, e quiserem me ajudar, vocês podem comprar pelos meus links da Amazon, que eu coloco sempre na descrição do vídeo. E comprando através desses links, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena porcentagem de comissão que me ajuda a estar sempre comprando novos livros para manter o conteúdo aqui do canal, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!